Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Joyce Santos. A gente vai discutir aqui hoje um tema muito especial que toca o coração aí de muitos santistas e moradores aqui da Baixada Santista. Mas antes da gente começar, né, Flávia, a falar deste tema, eu quero convidar você para fazer duas coisas. A primeira é curtir já agora, minha gente, esse episódio aqui para que esse conteúdo alcance mais pessoas, para o algoritmo dar aquela ajudadinha na gente. E outra coisa, se você ainda não é assinante aqui do canal do Joyce Santos, assina o canal. Se você já é assinante, ativa as notificações para você não perder mais nenhum podcast do Joyce Santos, que agora é semanal. E a segunda coisa que eu queria falar, gente, quem assistiu o último episódio já viu, mas quem não assistiu, se liga nisso. A gente tá aqui no estúdio do Joyce Santos, que é o Joyce Cast, fica dentro do Joyce Hub, aqui em Santos, no Gonzaga. E vocês viram que a gente tá aqui com um glow-upzinho, móveis novos, né? A Minimal Design, gente, deu aqui um tchan no nosso estúdio. Agora a gente tem mesinha com canto arredondado, uma mesa num shape diferente, prateleira nova. E a Paguzinha tá aqui na Pagu tá ali, nova, né, sendo resistência. Então a gente tem aqui uma cara nova pro nosso estúdio, feita pela Minimal Design. A gente quer deixar um beijão para todo o time da Minimal Design Santos que fez essa maravilha aqui. Tem mais novidade que vai rolar aqui no Joyce Hub, tá, gente? É isso aí. E aí, Flávia, o que vai rolar aqui hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre cultura e o Centro Histórico de Santos, Lude. A gente sabe que toda cidade é um pequeno universo, né? E é nesse universo que se manifesta a cultura de uma população, o que ela gosta de escutar, o que ela gosta de fazer, as artes, várias linguagens artísticas aí misturadas para formar a cultura de uma cidade. Ela é essencial para formar também a nossa identidade, quem nós somos como população e como cidade, né? Em homenagem aí aos nossos antepassados que chamavam o Centro Histórico de cidade. Nossos antepassados, maravilhoso. Nossos avós, nossas mães, nossos pais. Se você está assistindo isso, também, né? Alô, boomers, se você está assistindo isso, não se ofenda. Os nossos espectadores Gen Z não sabem o que é cidade, né? Mas a gente sabe, a gente sempre Eu quero saber, cidade. Gusta, você já ouviu isso? Alguém? Caraca! Gusta tá fora da curva, O Gusta nasceu nos anos 2000, gente. Então ele usa o termo cidade, não é tão desatualizado assim, né? E a gente chamou hoje para falar sobre como a cultura pode ser um elemento de transformação nas cidades, e em especial no nosso centro histórico, que tá precisando disso, tá precisando desse glow up, né? A gente chamou dois integrantes de um coletivo super bacana, independente, chamado Cena Cidade. Eles vão se apresentar aqui, a Marina e o Cássio. Eles vão contar um pouco quem eles são e o que eles estão fazendo, qual que é essa movimentação que eles estão fazendo lá no centro de Santos. Bom, a gente brincou aqui com a questão da cidade, né? Minhas avós sempre falavam muito cidade, que é sinônimo de centro histórico de Santos. Ou seja, se você nunca ouviu isso, gente, é disso que a gente tá falando, tá? E é na cidade, né? Nesse lugar, nesse ponto geográfico, que sempre aconteceram aí alguns grandes eventos nos últimos anos, especialmente depois, né, Flávia, que a prefeitura começou a fazer um movimento de economia criativa intencional aqui na cidade. Então, virada cultural, carnaval, Santos Geek, né? Gigante o evento. Sim. Santos Geek. Santos Café Santos também. Café, coisas muito interessantes, né? Que ao longo dos últimos anos, né? Eles sempre... Puta que pariu! Não, mas você falou certo. Ao longo dos últimos anos. Gente, continua aí, Gusta, porque continua, a quinta série aqui tá Vamos foda. Lá. Não, gente, esses bastidores aqui hoje estão muito, muito engraçados, mas vamos lá. Então, assim, a gente tem aí muitas manifestações, né, Flávia, da economia criativa no centro histórico, né? E a gente tem aí também muitas pessoas fazendo um papel de resistência, né? Exatamente. De não... Porque assim, a gente vê nos comentários do Joyce Santos, muita gente falando, o centro morreu, não morreu, gente, né? Nunca morreu, viu? Nunca morreu. A gente vai contar um pouquinho dessa história aqui, desde o Alegra Centro, né? Assim, temos várias fases dele, Sim. né? E tá num momento que não é fácil, né? Assim, não vamos também ser romântico, né? Vocês estão lá todos os dias, né? Imagino. E vocês estão vendo as soluções e os problemas de perto, mas toda... a gente tá brincando aqui com a água, né? Mas assim, a gente sempre fala, né, Flávia, que quando você chega antes, né? Ou você bebe água limpa, ou você morre envenenado.
né? E às vezes você tem que pagar para ver, né? Quem me falou isso foi o seu Bayard, da Transbrasa, que é mantenedora aqui Nossa do mantenedora. Juice Hub. E eu achei essa frase genial, né? Porque alguém precisa começar, alguém precisa dar o primeiro passo, É né? verdade. E a gente tem que lembrar que esses eventos levam muita gente para o centro de Santos, mas não pode ser ocasional. Isso aí. E quem a gente vai entrevistar aqui hoje vai falar como que, se organizando, a gente consegue ter um movimento de ter uma atividade perene lá na cidade, né? E o Cena Cidade surgiu dessa vivência do centro histórico, já eram pessoas que faziam a arte acontecer, e aí vocês se unem, quero que vocês me contem como é que surge o Cena Cidade. Bem-vindos, Marina Paz e Cássio, contem um pouco pra gente. Conta aí, Marina, o que é o Cena Cidade? Eu Cássio? vou convidar o Cássio, porque ele começou essa parada. Ok. Você é que tá descobrindo se tá bebendo água limpa ou se a água tá Sim, envenenada, ela tá né? limpa. Tô afirmando que ela tá limpa. Muito bom, Ninguém muito morreu bom. até agora. Bom, a gente, né, falando um pouco antes de falar sobre o Cena Cidade, falando um pouco desse tema do centro se chama cidade, né? A gente não é daquela época, mas pelo que eu sei das histórias, né, a cidade de Santos nasceu lá no centro. Uhum. Então, a gente já não sabe o que é história, o que é real, mas faz sentido a parte que eu entendi, né, que na época, como o mar estava lá para fora, então o pueblo começou a se desenvolver mais para dentro, porque quem passava lá no mar não via que tinha uma população, era meio que um lugar meio, não um esconderijo, mas um lugar protegido, digamos assim, de pessoas que estavam chegando pelo mar, né? Então a cidade começou a se desenvolver naquela região. E aí, com o tempo, foi evoluindo, né? Tudo acontecia ali, navio chegando, saindo, né? Comércio, exterior. E a cidade começou a se desenvolver para a praia, para moradia. E lá ficou um centro comercial. As pessoas já moravam na praia, mas iam para a cidade antiga, né? De Santos. Mas chegou a ser o bairro mais populoso de Santos, Sim. com 45 mil habitantes, né? Assim, chegou a ser um bairro Sim. com muita gente morando no centro, né? Ele foi se desenvolvendo dali Isso aí. para fora, né? Isso E aí. aí as pessoas vieram morar na praia, mas ainda tinham que ir lá para um centro comercial, Isso aí. né? E aí, com o tempo, começou a ter comércio perto da praia, no Gonzaga, e depois começou nos pequenos bairros, né? Pequenos comércios. E aí, essa necessidade de você ir para o centro só por causa do comércio acabou não sendo mais tão necessária, né? De coisas básicas. E aí ficou só nas principais lojas, né? E agora a gente está numa era que é tudo digital, então o comércio está no telefone, né? Então não tem... As empresas estão no telefone, né? Exatamente. Muitas empresas que tinham um escritório no Os centro. call centers, né? Call Se for pegar a center. história do call Exatamente. center, né? São 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que se alimentam, que circulam, né? E isso movimenta o comércio. Isso praticamente hoje está cada vez menos, né? Assim, quanto atendimento automatizado a gente tem, Exatamente. né? Só a gente pensar no call center para entender como os centros se esvaziam. Mas não é só isso, né, Flávia? A gente vai falar de questões aí, porque as pessoas associam muito... Não sei se vocês já ouviram isso ou se falam isso para vocês, mas, não, o centro morreu na pandemia. O que não é verdade, Não. né? Na verdade, a gente já chegou lá né, um pouquinho depois, assim, quando começou a liberar, né, a gente sair na rua e tal, foi quando a gente começou a chegar no centro novamente, né, dizendo assim, o nosso movimento, né, foi aí que nasceu, que a gente começou a se encontrar mais nas ruas, você tá aqui, não, tô montando um negócio ali, eu tô... Então, voltando naquele assunto, que é tudo digital, acabou a necessidade do santista ir para o centro da cidade por causa do comércio, Pagar né? conta, né? Exatamente. Sair lá de casa pra pagar o conta. carnê lá. Então, eu acredito, né? Mas aí é uma intuição minha, que o centro de Santos nunca mais vai ser um centro comercial. Perfeito. Né? Então, ele pode ser um centro cultural, ele pode ser um centro de várias outras coisas, mas o centro comercial, os centros comerciais do mundo já estão Como a deixando... gente conhece, não tem mais. Entende? É tudo online, então aí chegando aí em 2021, né, a gente chegou lá em 2021, né, vários imóveis abandonados, inclusive, né, tem bastante imóveis lá no centro, né, para alugar e tal, e aí a gente entrou e começou a fazer o nosso espaço, que
Vocês alugaram o imóvel? Gente, eu falo, então, eu sou o coordenador do Centro Santista de Arte Contemporânea, né? Que é a CIA Aplauso Contemporâneo, que tem a diretora e coreógrafa Luciana Rattini, e que vai fazer 11 anos esse ano, né? O grupo de dança contemporânea. Um dos mais importantes da cidade, da região, sim, né? Sim. E a gente também tinha um ateliê, um estúdio, né, de treinamento e tal, no Gonzaga. E aí, nessa pandemia, a gente foi lá gravar um projeto do PROAC, que a gente foi contemplado, e era nas ruas e tal, e aí a gente achou esse imóvel. E aí a Luciana falou, Na General Câmara. Na General Câmara, a gente precisa vir para cá. Porque o que ela sempre diz, que me chama muita atenção, que o centro, ele é um lugar para unir as extremidades da cidade, né? Periferia, praia, né? Se não tiver um centro bem estruturado e bem movimentado, essas extremidades não se encontram, né? Não se conversam, né? Então, a gente foi para lá, né? O Centro Santista de Arte Contemporânea foi para lá com essa ideia dela de a gente começar a fomentar isso na nossa cidade. Estava na hora de a gente fazer isso. E teve uma oportunidade de achar um imóvel legal, a gente alugou e começou a construir do nosso jeito o imóvel. E aí, o lançamento oficial do Centro Santista foi ali em agosto, setembro de 2022. Então, a gente ficou quase um ano aí trabalhando, ensaiando ainda com o imóvel não do jeito que a gente queria, né? Mas oficialmente a gente abriu e falou, agora tá legal, vamos abrir para as pessoas, né? E aí foi quando o Tija e a Andressa estavam iniciando o Plural Latino, o estúdio deles também lá na Rua do Comércio. A gente começou a se encontrar informalmente e falar, pô, vamos começar, nem saber exatamente o que era, mas vamos começar a fazer uma cena, né? E um movimento de articulação, né? Exato, de organização entre nós mesmo, né? Concentrar, né, assim. A gente já tá aqui, agora as pessoas estão vindo, vamos recebê-las e vamos ver o que vai acontecendo. Então, o nome veio desse assunto que a gente estava falando, né? Que a gente queria organizar a cena artística na cidade, no centro. E aí ficou Cena Cidade, né? É muito legal porque o DJ Lufer, que é um dos membros da cena, ele me definiu, e ele é da Sala Especial Discos também, um outro expoente aí do Cena Cidade. Olha lá a camiseta da Marina. Ele me definiu o Cena Cidade como um jogo de liga-pontos entre quem tá fazendo o que lá no centro de Santos. E vocês não só estão ligando esses pontos entre os atores culturais, mas entre as pessoas também, né? E é muito legal isso, essa definição, porque assim, a gente tá agora gravando, gente, no começo de maio de 2024, que é exatamente enfim, o ápice de toda a tragédia que tá rolando no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, a gente vai deixar aqui embaixo um link com um post no Juicy Santos, para quem quiser colaborar, ajudar. A gente fez um post com um monte de informação completa. Mas uma das coisas de Porto Alegre que mais me inspirou, né, e enfim, acho que vale a gente falar sobre isso, que eles começaram a fazer esse movimento compatível lá, e eles chamam de distrito criativo. Então eles ligaram justamente os pontos, né, das pessoas, dos espaços, dos artistas, dos espaços culturais, né, lá no que eles chamam de 4º distrito de Porto Alegre, que virou o distrito criativo. E é um trabalho incrível, premiado, virou uma solução, enfim, de desenvolvimento de território absurda. Agora, né, tá passando por uma dificuldade imensa. Muitos desses espaços foram destruídos ou estão debaixo d'água, mas assim, acho que não dá para deixar de falar aqui de um cara que é o Jorge Piquet, que foi um dos caras que meio que articulou, provocou esses empreendedores, né, lá ele virou meio que um agente externo que provocou essa galera. É uma turma incrível, né, então ele fala muito de território criativo. Então quando a gente estava discutindo essa pauta, eu vi muita compatibilidade, assim, né? Vocês são uma força para desenvolvimento de um território criativo, né? Exatamente. Sim. Que eu estava pensando aqui nessa situação do Rio Grande do Sul, né? Eu estou vinculada a um programa de mestrado da Federal e aí tá tudo meio em suspenso, né? Estou, inclusive, no mês final de entrega de trabalho, assim, mas que cabeça que colegas, especialmente de lá, têm de lidar com isso. E às vezes a gente tem a sensação que tá longe, mas chega muito perto da gente, né? Assim, um dos maiores eventos de inovação do Brasil, que, putz, a gente já visitou, é lá, né? Então, pô, conheci um monte de gente lá que eu tô vendo
postar stories e você pensa assim, meu, não é possível que seja não é possível, não acredito que esteja acontecendo, né? E Assim. no centro histórico. Exato. Assim, imagens, Não, né? gente, bairros nobres. Eu fiz um curso no final de abril com gente de Porto Alegre, putz, que mora em bairro bom, tá fora de casa. Entendeu? É louco demais, assim. Sim. Bom, mas sobre a coisa do ligar pontos, né? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre a possibilidade de realizar algumas atividades na rua e tal, e aí o Cássio até puxou, falou, eu vi inclusive um rolê da Praça é Nossa, né? Então, assim, também como a gente vai observando tudo que se passa, porque tem coisas que escapam também, né? Tem atividades que às vezes a gente nem conhece. Então, assim, estando lá, né, convivendo lá, a gente vai aos poucos ligando esses pontos, né? E aí, para falar da Futrica, né, que é o espaço que eu criei e que está engatinhando ainda, mas que foi uma ocupação, né? Eu resolvi ocupar, fiz uma negociação com um proprietário de um imóvel que estava fechado fazia muito tempo. E o principal propósito desse espaço é escoar produções de artistas e fazedores de cultura daqui. De qualquer linguagem, Marina. De qualquer linguagem, sim. Eu tenho experimentado muito com as artes visuais e o artesanato, né? Ali a configuração do espaço, assim, de exposição desses trabalhos. E essa semana eu vou inaugurar o andar superior com atividade de dança. Tem um salão livre, grande. Bem bonito, por sinal. Sim, mas pensando na economia criativa, assim, eu tenho explorado os diferentes segmentos, né? Então, pensar gastronomia, tem um espaço lá que eu tenho servido algumas coisas, um espaço para fazer um happy hour, aí também, além das artes visuais, da dança, da performance, penso em ter atividade de cinema também lá. Então, como é um imóvel de 430 metros quadrados, né, que não tem muita mobília, ele gera uma E sem divisórias também, né? Sem divisórias. É um pé direito altíssimo, lindo, incrível. E uma coisa que eu queria perguntar, assim, a população já descobriu? Tem descoberto dia a dia, assim, e de diferentes maneiras, né? Então, na inauguração, eu tive o alcance que eu consegui, né, como empreendedora, gerindo, cozinhando, fazendo um monte de coisas. Às vezes não dá tempo de você planejar da maneira ideal, né, e chegar onde eu quero comunicar. Mas daí, na inauguração, veio um público, que veio bastante gente da cena ali, do centro, artistas da região e tal. E agora, com o dia a dia aberto, assim, passa muita gente que trabalha em empresa de comércio exterior ou nas repartições públicas, Petrobras, enfim. Legal. Então, passa muita gente que fica um pouco ressabiada de entrar, assim, mas aos poucos as pessoas têm se aproximado, sabe? Então... E eu acho que talvez um grande desafio, né, e aí também dando um breve testemunho como empreendedora, um negócio como o Juicy Hub, a lógica, eu já falei isso em outros podcasts, a lógica está no centro histórico, né? Mas eu admiro com muito amor e com muita coragem quem teve a ideia de dar espaço, porque eu acho que a gente estaria numa situação muito diferente da que a gente está hoje se a gente estivesse lá. E a intenção do Juicy Hub é ir um dia para o centro histórico, não migrar, mas sim replicar. Mas precisa de pessoas como vocês, já meio que deixando o terreno minimamente preparado para que a gente consiga fazer isso. Porque o Juicy Hub é o tipo de negócio que não pode não ter moradia perto, né? Então a gente vai falar disso, né, Flávia? Mas assim, a gente só conseguiria estar lá se tivesse uma densidade de moradores compatível com a demanda. E no caso da arte, cultura, as pessoas estão muito mais dispostas a ir até lá, circular, né? A ir até lá, mas isso precisa ser recorrente, né? Que foi o que a gente falou no começo. Precisa ser recorrente, não pode ser só nos eventos. Não pode ser só evento, mas uma coisa que eu acho legal é que vocês têm como estratégia também, queria que o Cássio até explicasse quem mais está na cena e como é que vocês fazem isso, de levar as pessoas para essas diferentes cenas, uma coisa após a outra. Então, vocês fazem, às vezes, evento
no Centro Santista de Arte, aí vocês fazem na sala especial, aí faz na Futrica, e tipo, as pessoas circulam e vira um verdadeiro circuito, né? Isso. Então, o foco inicial da Cena Cidade foi isso, né? Essa organização onde essas diferentes vertentes da arte, né, não colidissem, assim, sem ficar uma coisa só concorrente do outro artista ou do outro espaço, né? Então a gente tenta, através dessa organização, que ainda está se descobrindo ainda, né, bem de uma forma leve, né, como fazer isso. Então eu vou receber artistas no meu espaço, então eu comunico todos da Cena Cidade, falo, tal dia, em tal mês eu vou ter. Vocês querem fazer alguma coisa no mesmo dia, um dia antes, um dia depois? É o pensamento de rede, né? Exatamente. Assim, que é o que as cidades mais precisam, no fim das contas, né? E aí teve eventos que nem a Flávia falou, né? Você até foi, né? De acontecer na nossa sede, e aí a próxima, a gente fala cena 1, cena 2, cena 3. Então a cena 1 era no nosso espaço, a cena 2 foi para a sala especial disco, e no meio do caminho do nosso espaço tinha alguma coisa na rua acontecendo. Verdade. Então era uma E é legal organização... porque assim, a pessoa que vai, o público que vai, já tá lá. Então fala assim, já que eu já tô aqui, eu vou no tal lugar, eu vou... Aonde que estão as pessoas? Estão no tal lugar, e elas ficam circulando, né? E é muito o objetivo da cena, né? O Lufer me falou que é uma vontade coletiva de fincar uma bandeira no centro e falar, gente, venham, o centro tá seguro, o centro tem coisa pra fazer, né? Eu vi um post excelente do André, do Portuga, da Fiche, sobre isso outro dia. Do lado também. Ele escreveu assim, putz, eu podia estar com esse meu escritório no Boqueirão, podia voltar pro Boqueirão, mas ele fez um baita texto bonito, assim, nesse sentido, né? Eu fiquei bem... impactada. E assim, quantos empreendimentos, eu não sei se vocês têm um mapa, alguma coisa, mas pensando nessa lógica lá de Porto Alegre, do pessoal do Distrito Criativo, quantos empreendimentos e quantas coisas vocês já viram surgir lá? E se é tudo depois da pandemia? Porque essa acho que é uma pergunta importante também para a gente fazer. Eu acho que é depois da pandemia que a gente está tendo que a Cena Cidade nasceu e a gente começou a ter esse conhecimento. Essa consciência, então, né? Tem espaços e pessoas que já estão lá antes da pandemia. Sim, é muitos anos. A gente vai se agregando a isso, né? Clube do Choro. Perfeito. Quiloa. O Quiloa, Maracatu sim, também. perfeito. Então... Vários empreendimentos, várias iniciativas que estão antes. Agora vocês ganharam um projeto, eu acho, não é? Para criar um mapa, para fazer... Então, a gente está também desenvolvendo isso de online, né? A gente saber onde são os espaços de arte em Santos. O Distrito Criativo, quais gente, são os horários? Quais são os horários Sim. que os artistas que são contemplados em editais podem se apresentar? Perfeito. Sim. Né? Saber isso. Então, a gente está tentando também mapear isso, não só no centro, mas na região inteira aí da Baixada, talvez, né, um dia a gente conseguir isso. Então, mas é um trabalhinho de formiga, que a gente não está se cobrando, né, aquele lance empresarial que eu preciso fazer isso, mas dentro da nossa realidade, que eu tenho que administrar o nosso negócio, fazer arte, cada um no seu espaço, e ainda tentar organizar isso para que daqui a uns anos, eu acredito que a gente está numa crescente agora, entende? Lá de 2021... só crescendo, eu acho, nesse sentido de que mais pessoas, né, os santistas às vezes vão para a Europa para ver o centro que tem na cidade. Sim, aqui. Exatamente. E é a mesma situação, praticamente. Aqui lá fala outra língua, a moeda é outra, mas... Mais cara, inclusive, né? Então, mas os centros são os centros, né? Sim. O centro sempre é o centro, independente de onde que a gente precisa, e uma coisa que a gente sempre falou muito no Juice, é aprender a olhar a cidade com um olhar estrangeiro, né? A gente não pode se acostumar com o que é lindo, não pode se acostumar com o que é maravilhoso, né? E uma hora vira paisagem. E não é assim que funciona, né? Sim. Vocês já passaram por vários lugares, desculpa, Marina, vocês já passaram por vários lugares, o que vocês acham que Santos pode aprender com essas cidades do Brasil e do mundo, que o centro de Santos pode aprender com esses lugares? Sim. Eu acho que o que a gente tem a aprender é que, por si, nenhuma obra dá conta de transformar a cidade e fazer com que as pessoas passem a frequentar um lugar, né? Nenhuma obra, nem nenhuma iniciativa, né? Assim, isolada, né? Sim, é necessário pensar justamente que tipo de articulação é necessária para fazer com que as pessoas ocupem os espaços, né? O que precisa ter?
que tipo de serviços, que tipo de atividades. Não é porque a gente tem um lugar lindo que o jardim ele precisa florir com as pessoas, né? Então, acho que esse é um grande aprendizado, assim. E assim, né, isso que você falou é muito importante, porque as pessoas querem uma bala de prata, né? Querem, não, essa é o VLT, vamos dar nome aos bois aqui. É o Porto Valongo. É o VLT, é o Porto Valongo, né? Não, é uma série de coisas interessantes, caminháveis, que as pessoas esquecem de tirar de colocar isso na equação, né? Sim. Mas caminháveis, que você possa ir a pé de um ponto para o outro, explorar, descobrir, se entreter. E outra coisa, ter coisas de qualidade, né? Que é o famoso subir a régua, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que a gente tem que parar um pouco de discutir essa coisa assim, ai, que artista vendido, ai, que artista, né, assim, porque eu acho que quando a galera da arte se mesma, né, nessa opinião, a gente perde oportunidades incríveis de transformar o território, né? Não sei, eu queria até ouvir isso, porque eu não tenho uma percepção assim, talvez vocês mudem a minha percepção, mas que a galera da arte aqui em Santos é tão ligada. Eu acho que a gente já teve movimentos e movimentos, mas a gente perdeu muita gente que foi pra fora. Ai, não, eu não vou dialogar com essa galera, sabe? A Cena Cidade, ela nasceu, né, quando a gente começou a falar sobre isso, acho que o intuito mais profundo era esse. Saem muitos artistas aqui da cidade. A cidade é um berçário de pessoas criativas. Mas saem porque elas saem de fato ou saem porque o talento nasce aqui? Não, eu acho que nascem aqui, mas também saem da cidade. A gente perde o cérebro. Lógico, né? que tem muita gente aqui, mas a gente vê em várias vertentes aí muita gente saindo para ir trabalhar no Rio de Janeiro, na Europa, em Nova York, enfim, no Brasil inteiro. E na Cena a gente pensou nisso, o nosso foco no Centro Santista é a dança contemporânea, mexe com o corpo, né? Aí a sala especial discos é a música, né? Aí o Futrica tá nas artes visuais e os artistas que vão também, isso que é muito importante, que eu falo com o Lufer direto. Não só os espaços e os artistas que já se entendem como artistas, mas as pessoas que estão frequentando para conhecer tudo isso, ver essas artes e os espaços, também, por essa convivência, né, começa a se descobrir artista. Porque eu particularmente acredito que a gente nasce artista. Dá até um arrepio ouvir o Cássio falando isso, hein? Eu particularmente acredito que a gente nasce artista, sabendo tudo literalmente, a intuição super aguçada, essa vontade, né? Então, o que eu trabalho lá no nosso espaço, na dança contemporânea, é relembrar o adulto o que ele já nasceu sabendo. Perfeito. E que o cotidiano vai tirando da gente. É super importante você falar isso, Cássio, porque assim, eu vi dois estudos aqui que eu tô me lembrando. O primeiro é que quando você é criança e você visita museus ou é muito exposto à arte, você tem uma chance muito maior de desenvolver pensamento crítico, que é uma das habilidades mais importantes para o trabalho do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, olha só. Não, é artista, é coisa de gente cirandeira, é turma tilelê, né? Não é. Estamos falando do puro suco do capitalismo aqui, né? Você estar exposto à arte e museus vai... seu filho, né, sua criança vai torná-lo um adulto. Não adianta você colocar ele na faculdade ou ela na faculdade mais absurda, Harvard da puta que pariu. Se o pirralho não tiver pensamento crítico, Harvard, né, talvez só adiante pelo networking, né, mas sozinho ele não vai fazer, né. E a outra coisa é que o Brasil desperdiça 40% do talento das suas crianças, segundo o Banco Mundial. Então, a criança, né, ela é artista de natureza, né? E a gente vai crescendo e vai perdendo essa habilidade. Uma aula de dança contemporânea para adulto, eu tenho já um cronograma que eu faço e a gente já testou, já faz isso, né, há alguns anos. Mas a criança, eu lembro que a primeira aula que eu fui dar para criança, de 4 a 8 anos, eu cheguei também com, vou começar por aqui, terminar ali. Em 15 minutos eles fizeram todos os conteúdos que eu estava propondo e já estavam propondo para mim alguns exercícios. Sim, aí eu comecei a entender que eles estavam me educando. E se a gente fizer assim, se a gente fizer desse jeito? Então, voltando naquilo, a Cena ela nasceu com esse intuito de, além de fazer as linguagens artísticas se conversarem,
Legal. Que a gente não entende o porquê que teatro é pra lá, dança é pra cá, músico pra lá, artes visuais. Então, unir isso, dentro disso, ter essa conversa de uma forma, né, despojada, indo num rolê que, pô, saiu do centro, foi lá na sala, passou na Futrica, e as pessoas se descobrindo também como artistas, porque estão convivendo com os artistas de uma forma natural, não ele lá no palco e você aqui assistindo, e começa a ver que, pô, essa pessoa, eu sei isso aí que ele tá falando, pô, tô sentindo dentro de mim que eu também sou capaz de desenvolver algo. E aí vão nascendo novos artistas. Na verdade, a gente vai desenferrujando as mentes, né? É uma externalidade, né? Talvez a internalidade que vocês consigam medir hoje, assim, olha, X imóveis ocupados no centro, X reais de renda, X alunos, X público, né? Isso é uma internalidade. Agora, qual é a externalidade, né? É daqui a 5, 10, 20 anos, a gente tem uma cidade que a gente tenha realmente uma capacidade econômica e social, né? Muita gente trabalhando na área criativa, né? Quais são as externalidades que a gente tá fazendo acontecer, mas a gente não tá conseguindo medir, né? Isso era um ponto que eu queria perguntar para Marina, né? Porque eu vejo também de forma muito positiva que vocês estão vindo também com uma profissionalização e uma visão de negócio muito maior do que apenas fazer a cultura e apenas fazer a arte. Isso é muito importante para a gente gerar oportunidade de renda aqui, né? Sim. Em Santos. E essa é a verdadeira economia criativa, né? Eu queria recuperar que eu ganhei e fui contemplada pelo edital da Paulo Gustavo. Tá. Esse último. Para fazer um mapa da economia criativa do centro. Mas legal. Aí o contrato já foi assinado, mas ainda não tá... Não está em desenvolvimento, mas a ideia é conseguir isso, né? Apresentar os espaços e horário de funcionamento, o que se articula e tal. Perfeito. A gente não tem dados, assim, muito consolidados, né? Desse giro econômico dali e tal, mas, assim, tem várias iniciativas que já levantaram, né? Por exemplo, o Conselho de Cultura tem esse levantamento de quantos imóveis estão fechados e já houve, inclusive, a tentativa de alguns movimentos ocuparem prédios, porque eu entendo que não faltam pessoas que queiram ocupar, né? Mas nem todo mundo tem a possibilidade de... Essa é uma outra narrativa, né? Assim, porque fala assim, as pessoas não querem ir pro centro, as pessoas querem, né? O match que às vezes não é fácil, porque também entender o dono do imóvel... Às vezes, assim, o cara tem tanto imóvel no centro que eles não sabem quantos imóveis tem, né? E as pessoas realmente comprometidas que têm imóveis, né, que eu chamo de os excelentes capitalistas, né, eles têm imóveis, eles têm propriedade, eles querem que ocupem, eles querem muitas vezes apoiar, e eu conheço alguns aqui em Santos que têm esse perfil. Às vezes eles não chegam nessas pessoas, né, então não tem esse match, né? A famosa frase, se organizar direitinho, né, Flávia? Assim, acho que o que é importante também do que a gente estava falando, né? Das pessoas entenderem que a arte e cultura não é supérfluo, né? Não, a gente tem uma movimentação do PIB, né? A economia criativa perto de 3,12%. Né, nacional, PIB brasileiro, sim, né? A gente gera empregos, né, formais, 7,5 milhões, e informais deve ser, né, muito mais. Então, entender que, sim, a gente faz parte do desenvolvimento da cidade também, né? A gente transforma pela economia e aí eu consigo hoje medir ali no meu espacinho, né, com 21 pessoas entre artistas, artesãos, o que movimentou de recursos. Então, estou super feliz que, assim, em um mês, conseguiu gerar entre 100 e 700 reais para artistas que estão com produtos, né, produtos e artes. Mas ainda é uma visão de renda extra. Você critica aqui, é uma visão de renda extra, né? Sim. Um artista merecia ganhar muito mais, né? Com certeza. Ele não vai conseguir pagar um aluguel em Santos, a partir né? das vendas do que está exposto ali, tá lá, né? Então, assim, eu penso também que a gente tem que ter como estratégia alternativas econômicas, isso aí, né? Perfeito. Hoje não dá para ser romântica a ponto de falar, não, vou resolver os problemas de quem produz arte abrir aqui. um espaço, né? Só porque, assim, editais públicos são ultra concorridos,
concluídos. Sim. Né? E são poucos. E são poucos. Sim. Iniciativa privada, né? Conseguir por lei de incentivo é muito complexo, muitas vezes, para um artista em início de carreira, ou mesmo para gente que já tem muito tempo de atividade, não é? Simples. E é um esquema meio viciado, né? Que não devia ser só isso, né? Sim, Assim, enfim, acho que isso é até pauta para outro podcast, mas uma coisa que eu sempre ouço assim, mas você tem algum projeto no PROAC? Não, cara. Para ter projeto no PROAC, ou você precisa se dedicar para isso, ou você precisa ter uma equipe para isso. Se você se dedicar a isso, você não paga conta, né? É meio essa lógica, né? Assim, por isso que muitas vezes você tem um ciclo de só os mesmos ganharem, né? Então, assim, pensar alternativas, né? Sim. E complementação, até que chegue um ponto que, por exemplo, tem um levantamento do Conselho de Cultura também durante a pandemia, né? Qual que foi o impacto para os artistas. E acho que 45% dos artistas tinham dependência entre 75% e 100% da renda com seu trabalho artístico. Perfeito. E aí, como isso é impactado justamente pela pandemia e tal. Então, quais medidas que são possíveis, né, para a pessoa não desistir, não ir para outro lugar, não ir para não mudar de carreira, não desperdiçar o talento, né? E uma pergunta que eu queria muito fazer para vocês, assim, né? Porque eu pessoalmente fiquei nesse dilema. Puta, monto no Gonzaga, né? Com um aluguel mais caro, mas num prédio, né? Comercial, puta, vou para um galpãozão no centro, assim. O que foi o principal gatilho para a decisão de vocês no centro? O nosso, eu comentei no início, que foi a ideia da nossa diretora, né, a Luciana, porque ela acredita que a nossa arte, né, do corpo, tinha que estar lá para unir as pessoas. Espaço, né? Amplitude, talvez amplitude de movimento. A gente ensaia nas praças, às vezes, entendeu? No dia que ela chega e fala, hoje você nem tá preparada, ela fala, hoje meio-dia a gente vai ensaiar na praça. A gente vai na Praça Mauá para fazer um ensaio aberto para os trabalhadores que estão na hora do almoço. Então, a Praça Mauá, hoje em dia, a gente vai de segunda a segunda para o centro, né? Que fica bem em frente ao centro. Fica bem em frente ao nosso quintal. E tem um movimento dos trabalhadores que estão ali, né? Então, você vai num horário ali que eles estão almoçando e vão para a praça. Você até vê, tipo, um lance bem europeu mesmo, na praça, as pessoas, de fato, aproveitando o espaço público. E que o santista médio tá falando, não tem ninguém no centro. Não, tá lotado o centro, nesse sentido. É que ele não tem esse fluxo que nem aqui na praia, num tipo, determinado horário da noite, lá não tem ninguém. Aqui tem algumas pessoas ainda passando pela rua, pela praia, né? Então, acho que é essa pequena diferença. E, lógico, acessibilidade, né? Eu vou de bicicleta todo dia, porque... Você vai pro centro de bike? Eu, como santista, né? Vendi meu carro há, acho que uns 8 anos, tenho minha Caloi 10 fixa e faço tudo de bike. Então, a ciclovia, né? A gente só tem um caminho que é pelo túnel. Eu vou pelo túnel, mas eu não volto pelo túnel. Então, é isso que eu ia te perguntar, assim, porque assim, eu nunca dirigi, tá? As pessoas às vezes eu nunca tive nem carteira de motorista nem de trabalho, tá? Assim, bem disruptiva. Mas eu faço de bicicleta ou a pé, né? Ou usando Uber, mas, por exemplo, pro centro eu não vou de bike. Isso é uma coisa que eu me determinei. É isso que eu ia dizer agora. Eu vou porque, né, eu tô ali nessa missão e vou muito atento, né? Não é uma coisa assim, um caminho como a ciclovia da praia, que você vai olhando os passos, você tem focado no que está acontecendo, prevendo coisas. Mas eu acho que é um começo, né? Todo mundo está falando nessa revitalização, então eu acredito, eu particularmente acredito que o VLT vai dar uma acessibilidade maior, né? Sim. De, por exemplo, você poder ir de bike, porque de dia é tranquilo, o túnel está bem iluminado agora, eles estão cuidando do túnel. Tá mudando. Todo dia à noite, quando eu volto, tá fechado um lado e aberto o outro, porque eles estão trocando toda a iluminação. Então mas eu acho que, assim, especialmente pra mulher, tem um paradigma do túnel. Assim, tem uma coisa muito foda. Com certeza. Assim. Eu particularmente, contar uma história, então. Eu voltava à noite, e um dia eu fui voltar e eu sigo muito a minha intuição como um bom artista. E eu entrei no túnel e no meio do túnel eu vi 2 sombras altas vindo, eram 2 homens. E eu não hesitei em dar meia volta e ir embora. Então foi bem na entrada, eu vi e falei, não, vou voltar, porque era à noite, não era de dia, não consegui ver muito bem, foi uma sombra. Então tem isso, né? Eu tenho uma fisicalidade, né?
tô sempre ativo, tô atento, sou homem, então tem essa diferença. Resumindo, não é uma acessibilidade Perfeito. fácil assim para todas as pessoas. Perfeito. Mas acredito que tá nessa evolução, né? Estamos entendendo que, pô, o centro tá tendo mais coisa, a gente tá lá, tem mais pessoas chegando. Vai chegar a necessidade de colocar Sim. mais vias de bicicleta Sim. para ir com mais policiamento, enfim, isso tudo. E acredito que o VLT vai ajudar bastante. Então tem, né, a gente tem ali na João Pessoa, tá fazendo uma estação, acho que, por exemplo, eu posso ir de bike na volta, não sei como vai ser, como no metrô em São Paulo, que você pode voltar com a bike dentro. Pra mim seria uma boa, eu ir de bike e voltar de bike com o VLT. Marina, como é que são as questões de... Não, eu queria que ela respondesse sobre assim, qual foi a escolha, por quê? Como é que você chegou lá? Assim. Não, então eu ia falar que o Cássio, Luciana, a turma foi bem sucedida, assim, porque eu fui guiada por um movimento pré-existente, né, de observar as pessoas frequentando o centro, querendo estar lá, né, em atividade e tal, e eu olhei e falei, caramba, né, é um lugar cheio de possibilidades de se criar, porque... Pô, visionária tu, hein, meu? Você tem um monte de coisa fechada e vê um monte de gente ali e fala, poxa, acho que é uma questão de ter mais e mais espaços. Então, frequentava principalmente a sala especial, né, o Lufer é meu companheiro, e aí também me inteirando sobre os lugares e tal, comecei a olhar e dar umas ligadas, assim, para tentar ver preços e possibilidades. Começou sonhando, então. Você fala assim, cara, tem potencial. Sim. Né? Não, precisa de muito esse tipo de atitude, gente. E assim. vontade de criar também, né? Eu acho, porque eu nunca empreendi, assim, sozinha, né, por conta, e senti essa necessidade nesse momento da minha vida, assim. Eu acho que o Richard Florida, ele fala, Augusta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar um trechinho dessa palestra no final desse episódio, porque eu acho que é uma fala muito boa, do Richard Florida. Vou dar um spoiler aqui, mas a gente vai botar aqui, dando trabalho pro Gusta na edição, gente, mas é isso, tá editado, tá, Gusta? Eu já editei e já legendei, tá? É só pegar o trechinho ali. Mas, enfim, ele fala uma coisa que é muito interessante, dos millennials, né? Ele fala que, assim, eu não sei se vocês são millennials. Você nasceu em que ano? 86. Millennial. 83. Millennial. Todo mundo é millennial aqui nessa mesa, gente. Não vou fingir costume, não. Eu e a Flávia nascemos em 82, tá? Que os millennials, que somos nós, né? Eles não querem pegar uma cidade pronta, eles querem construir. Eu acho essa frase muito incrível. Ele é um cara que estuda economia criativa há muitos anos. E a outra coisa que ele fala é o seguinte, se a cidade ela não tiver artistas, não tiver pessoas criativas, não tiver pessoas LGBT, se não tiver diversidade, a cidade se torna desinteressante. E sem perceber, quando a cidade se torna mais desinteressante, as pessoas mais ricas saem. Então, o que é o Sorro em Nova York? Um lugar abandonado, um monte de fábrica, um monte de galpão, né? Quem foi para lá antes? Os artistas. Virou um baita bairro Meatpacking District também. Exato, várias galerias. Virou um puta bairro descolado, exatamente, né? Muito... Tem que ter alguém pra ir passando o facão, que nem a Marina, o Cássio, A né? The Factory, do Andy Warhol, né? Tipo, era um galpão coletivo, vários artistas, vários filmes, várias coisas rolando ali. E realmente, antes disso, ninguém queria ir lá. Antes eram fábricas, eram áreas... Meatpacking era mais fábrica ali, mas eram galpõezões, eram estoques, assim, era um negócio meio comercialzão, assim, né? E a gente tá vendo aí uma herança de um programa que é de 2003, que é o Alegra Centro, que a gente não pode esquecer que, como a Marina falou, né, a gente viu isso acontecer também. Eu queria saber quais as lembranças que vocês têm dessa época, porque foi um programa muito importante que ele teve a restauração do Coliseu, do Guarani, da Estação do Valongo, o Poupatempo, Museu Pelé, tudo isso surgiu nessa época. E vou contar para vocês que durante os 10 primeiros anos do Alegra Centro, abriram 4.000 empresas no centro de Santos, né? E a gente sabe que muitas delas, né, tinha muita coisa de entretenimento, balada e tal. O que vocês enxergam? Que conselho você daria, Marina, hoje para uma pessoa que, como você, sonha com ter um negócio no centro de Santos? O que essa pessoa precisa fazer e levar em conta? Tipo, como é que são os incentivos? Quais são as coisas práticas que você teve que enfrentar para conseguir
finalmente levantar a porta. Lá Eu achei muito incrível. Eu ia encerrar assim, mas já que você tocou, que assim, ela não falou, ninguém aqui falou de incentivo, né? Então, assim, o incentivo, ele pode existir, mas ele não é a força motriz das pessoas é a vontade, irem né? ou não, a não ser para quem, sei lá, que já esteja faturando muita grana e 2% no ISS vai fazer diferença, mas não é o caso da economia criativa, gente. 2% não vai fazer diferença nenhuma, foda-se, né? Então, não é um incentivo, né? É outro tipo de incentivo, né? Sim. Desculpa, mas eu queria falar isso. Você falou agora, né? Para nossa geração, o maior incentivo é esse. Ir no Exato. lugar que a gente precisa construir. Sim. Exatamente. Que o mais interessante é construir, não talvez vivenciar ele pronto. Né? Exato. Sim. Nossa, tantas coisas que para erguer um lugar é super complexo, né? Não vou dizer que é assim, não, é tranquilo, basta ter vontade, porque Exatamente. não é verdade. Foi por isso que eu não fui. Nossa. Eu tenho 18 anos de carreira profissional, né? Assim, uma caminhada longa. Também estou dando o passo mais importante da minha vida, assim, a minha aposta maior, né? Eu tive que ir em busca de financiamento, né? Empréstimo aqui e ali, né? Não é uma coisa assim, eu tinha essa grana para investir ou eu tive apoio de qualquer pessoa, tive apoio do meu companheiro e foi isso, né? Com boas estratégias, com um bom planejamento e tô erguendo, né? Eu acho, hoje existe o Invest Centro, que é um escritório ali, né, da prefeitura, que a Simone foi muito bacana comigo, assim, ela me explicou todo o projeto, como que está acontecendo, quais são os possíveis incentivos, né, mas que é algo que não é tão simples também, então eu acho assim, se houver iniciativas por parte do poder público para apresentar essas oportunidades, né, para quem quer empreender e que não seja proprietário, né, porque acho que na arte a gente é proprietário de quase nada, além do nosso saber fazer, sim, chegar nas pessoas e apresentar. Então, como ter isenção de IPTU, como, de repente, facilitar com que uma ideia criativa possa se desenvolver, né? Mas então, eu acho que não, nem só isenção, eu digo assim, tem que ter injeção direta de investimento, sim, né? Sim. A cidade tem que ter esse olhar. Ou a cidade, ou alguém muito interessado no desenvolvimento do território. Com certeza, porque por enquanto eu estou conseguindo, mas eu não sei até quando. Exatamente. Eu preciso de muito fôlego, eu preciso de muita gente por perto para conseguir sustentar. Então, assim, eu estou tentando no miudinho como que a gente faz com que pequenos montantes de recursos se fortaleçam, mas isso tem prazo, né? Não é sustentável, assim. Sim, e é isso. Nem só formando uma rede as coisas vão se resolver, não né? Brota. Nem só de amor e intenção, né? Precisa ter dinheiro com certeza. E só uma curiosidade, vocês moram no centro? Você falou que não, você pega bem. Eu sou surfista. Só por isso, se eu não fosse surfista, acho que você eu morava lá. Eu por enquanto também não, mas assim, estou querendo chegar mais perto. Eu ia morar lá, inclusive, mas só não vou por causa das gatas, porque não sei. No centro é perigoso, é verdade. O Lufer mora. Ele tá lá no centro. Sim. E vocês conhecem muita gente que mora no centro ou não? Eu tenho conhecido algumas agora. Legal. Que tem frequentado lá. Que frequentado ou morado? Não, que tem frequentado a Futrica e moram no centro. Moram no centro. Perfeito. Eu Legal. não conheço. Hoje o número que a gente tem, o dado que a gente tem, é que são 4.500 pessoas que moram lá, mas muitas em situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, o centro precisa estabelecer sua classe média, né? E a diversidade de classes sociais, diversidade de etárias, dá para gravar só um podcast sobre isso. Eu achei muito interessante que eu conheci em particular um casal, ele tem um sebo ali tem dois, na verdade, na praça. Mas eles optaram por morar no centro porque eles gostam de morar no centro. Legal. Então, acho que também a gente tem que contar com essas subjetividades de pessoas que têm esse interesse, assim, que não gostam de praia. Não é todo mundo que gosta de praia. Não, né? que assim, na Europa é a coisa mais comum do mundo, né? Tem um monte de gente Quando a gente viaja na Europa, a gente quer ficar no centro, né? Se hospedar no São centro. Paulo tem muita gente, né? Ocupando o centro agora. É só retomando, né? Que acho que, não sei se eu consigo dar essa resposta, né? De como
em termos práticos, tudo que tem que ser feito, mas assim, tem vários apoios que acho que é bacana procurar, por exemplo, para quem quer empreender mesmo, o Sebrae, né, tem vários cursos acessíveis e que são muito bons para você também se preparar. Ou seja, a galera da cultura também tem que prestar atenção nisso, né? Com certeza. De novo, eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui. A galera da cultura e da arte tem que parar de ser ensimesmada e falar, fulano é vendido. Ai, não, fulano... Gente, o capitalismo venceu, gente. Se é bom ou ruim é outra discussão, mas a gente tá tem nesse que hackear, o tempo todo. Tem que hackear o tempo todo. Exatamente. E a gente faz isso dessa forma, se juntando com outras pessoas que estão aí com os mesmos interesses, né? E querem levar as pessoas a circular, se movimentar pela cidade, né? Eu tô muito curiosa de fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte, né? A gente tá falando aqui de cultura, a cultura como essa vacina para o centro histórico, né? Essa imunidade, né? Aumentar a imunidade do centro histórico para ele, de fato, florescer. Mas, por exemplo, a gente está vendo muita centralidade da narrativa na questão do Porto Valongo. Vocês que já estão lá, como é que vocês estão enxergando a história do Porto Valongo e do desenvolvimento desse pedaço e o impacto no resto? Eu acho que é interessante, porque, né, não só as pessoas de Santos serem atraídas para lá, mas também as pessoas de fora que chegam pelo mar, né? Tá. As pessoas, os internacionais, né? Esse movimento internacional. Mas você está falando do centro. terminal de cruzeiros ou não? Independente disso? Não, digo desse, porque também tem, eu não sei exatamente. Vai ter uma marina lá, né? Vai ter a marina para as pessoas irem de barco, mas também acho que o porto de passageiros tem também essa discussão, tem essa discussão de mudança. Então, eu particularmente acho muito interessante que fosse lá. Porque quando você desce de um navio, você não quer descer lá no longe de tudo, né? Você quer... Poxa, imagina você chegar do navio e já descer e ir andando pro centro e tomar um café. E comer num restaurante. Exato, entendeu? Vai passar algumas horas só ali. Passear num parque, né? Sem ter que pegar um transporte muito... Exato. Então, eu acho que isso sim ia começar a ter um turismo, né? O centro ter um turismo mesmo. Né? Porque a gente é muito um movimento local, né? Perfeito. Digamos assim, já tem muita gente que mora na cidade. Se só a cidade, digo a cidade de Santos, não a cidade centro. Se só os moradores da cidade já frequentassem lá com frequência, né? Já seria uma coisa mais, né? Um movimento já considerável. Mas se as pessoas que vêm de fora do Brasil ou do restante do Brasil frequentassem lá, eu acho que sim, o turismo ia ser mais um centro. E o centro já está num local estratégico, porque está perto da entrada da cidade também, para quem vem de carro e de ônibus, né? Sim, exatamente. Então, a gente ficava brincando, tá na boca do gol, né? Tá na boca do gol. E a gente sempre brincava, né, ali na cena, no começo, que daqui a pouco isso aqui vai virar Nova York, né? Que foi o que você falou agora há pouco, né? Lá no começo, em 2022 e tal. E porque a gente começou a falar, a gente sai daqui, muitas vezes, para ir em São Paulo consumir um conteúdo artístico. Exato. Né? Eu não espero que vire Manhattan, não. Eu espero que vire um Brooklyn, Williamsburg. Né? Eu digo assim, a cena artística, né? Falando da cena artística, não da cidade em si. Porque a gente começou a falar, às vezes a gente tem que ir para São Paulo consumir um conteúdo. Daqui a pouco eu acho que o pessoal de São Paulo vai falar, lá em Santos... acho que já tá rolando esse movimento, né? A Revo é uma isca boa, né? Eu já ouvi muita gente de São Paulo. Mas eu já vi alguns movimentos, né, da galera vir pra cá. A própria cena rolou centro, já muitas vezes. Pessoas conhecidas de São Paulo que a gente, fazendo essa propaganda pra eles... Eles estão começando a... porque é perto, né? Sim. A gente vai pra São Paulo. Eu acho legal que vocês aproveitam muito também... quando tem esses eventos grandes que a gente sabe que atrai gente até... Por exemplo, virada cultural. A gente sabe que vem gente de fora... A galera começa a fazer iniciativas gratuitas, abre as casas, abre os espaços... para aproveitar quem já tá lá, né? Isso é muito legal. Tipo, vocês não têm uma mentalidade de concorrência. Se tá tendo a virada cultural, eu não vou abrir porque as pessoas não vão vir. Pelo contrário, porque elas vão porque elas já estão lá, né? Então, eu já fui, por exemplo, em situações de virada cultural, que o Lufer abre a sala especial para todo mundo, que é para você transitar justamente. A gente esqueceu de falar também do Thiago, da Filomena, né? Tem uma cervejaria nessa turma aí também, que tá lá no centro. Olha só, gente, quem daí da audiência sabia que tem uma cervejaria lá no Centro Histórico? Você bebe uma cerveja na fábrica da cerveja. Eu vindo pra cá, tava pensando sobre isso, né? Porque tem indústria,
porque é uma indústria, né? Porque é manufaturar o comércio e os serviços, assim. Tipo, exatamente. Então... E o legal, quando você vai nos eventos da Cena Cidade, você bebe uma cerveja local. Isso é... Assim, é economia criativa na sua essência. Mas tem a Everbrew também que fica... A Everbrew tá no mercado municipal, uma fábrica grande. Se revitalizando também, exatamente, né? Que é também vai ter um dos pilares, mas não tá ali, tá mais na área do Paquetá, né? Não tá tanto ali no miolinho. As cervejarias agora estão organizadas, né, na Rota da Cerveja, mas eu acho isso muito legal. Então você vai pro rolê, você vai consumir a arte local e também vai consumir os produtos feitos aqui, né? E uma coisa que eu queria... Você respondeu sobre a sua visão sobre o... Não. Eu te cortei, né? Não, gente, aqui é isso, é dia caótica, gente. Não, pra mim, é assim, água. Eu tô em Santos há 10 anos, né? Desde que eu vim pra cá, eu olhava os galpões e falava assim, nossa, seria tão legal se tivessem coisas aqui, né? Assim, eu me lembro muito de Belém. Belém tem um cais, assim, né? Sim. Com restaurante, com lojas e tal. E é super gostoso, assim. Eu tô curiosa pra ver o Parque Valongo. Eu fico pensando sobre o trem, especialmente. Inclusive, ele vai ter uma saída bem do lado da Futrica, na frente, assim, né? Não é isso? Sim. Ai, que legal. Visionária. Não, ela é muito visionária. Ela foi muito visionária. Eu sou visionária em busca de apoiadores. Por que você escolheu? Porque aqui vai ter um dos negócios mais importantes pra agenda do poder público. Vou te falar que isso veio depois, viu? Não, eu imagino. Sim. Você tá falando 2000 Foi Não, veio depois, assim, não foi o principal motivador pra estar lá. Não, sim, mas quando você começou antes da obra, é isso que eu tô querendo dizer, não foi isso? Não sei. Quando você inaugurou? Eu inaugurei mês passado. Estamos gravando você inaugurou em abril de 2024. Isso. Inaugurou no dia do meu aniversário, vai dar sorte aí. Gente, é um bebê o negócio. É um bebê. É um bebê, mas ele é visionária. É um bebê de 430 metros quadrados, né, gente? Do centro histórico. Então, eu tô muito curiosa, assim, pra ver o Parque Valongo. Acho que tem muita coisa pra dar certo. Você vai gerar um baita impacto. Mas a gente tem que pensar muito isso. Como ocupar, né? Tipo, como que as pessoas vão chegar lá? Não é natural que elas cheguem. Então, assim, eu tenho pensado muito como a cena vai fazendo esse trânsito, sabe? Apoiando esse trânsito da chegada das pessoas até os comércios que vão se desenvolver lá, até os serviços que possam ter. Né, eu acho que é necessário pensar a educação patrimonial, né? Perfeito. E necessário a gente também entender, né, as teses de sociologia, né? Uma das coisas que a gente fala bastante quando a gente grava aqui é na teoria do terceiro lugar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas acho que vale contar aqui para quem estiver ouvindo. Basicamente, a teoria do terceiro lugar primeiro lugar é sua casa, segundo lugar é seu trabalho, terceiro lugar é um lugar livre, né, de qualquer filtro de relação afetiva, que é sua família, seu marido, sua esposa, filhos, etc., pais, né, e parentes, etc., e a relação do trabalho, do escritório, que mudou muito depois da pandemia, mas você tem uma relação econômica ali. Então, o terceiro lugar não tem esses filtros, não tem essas lentes. Você consegue ser muito mais livre e espontâneo. Só que a tese dos terceiros lugares é uma tese desenvolvida por um sociólogo americano chamado Ray Oldenburg. Ele morreu em 2022 e a gente baseou muito as coisas do Juicy Hub nessa tese do cara. Porque, assim... Ele defende que o Ocidente, né, que replicou muitos modelos americanos, separou os bairros comerciais dos subúrbios, justamente para desenvolver infraestrutura, mercado automobilístico, mercado imobiliário, mercado de bem de consumo, mercado de entretenimento, enfim, ele tem toda uma tese ali explicando isso. Isso separou as pessoas. E quando isso separa as pessoas ficam mais tempo isoladas, mais tempo em casa, e isso é uma série de controle social e político. Quando você tem muitas pessoas ocupando bares, restaurantes, padarias, bibliotecas, praças e etc., você tem uma população muito mais consciente, muito mais atenta, né? Isso nem sempre é bom para o poder público, né? Isso nem sempre é bom para os governos, né? E aí ele explica justamente que na história da humanidade as grandes revoluções aconteceram por causa dos terceiros lugares. E aí ele sempre fala da Revolução Francesa como exemplo. Começou nos cafés parisienses, né? Essas reuniões, o próprio movimento
feminista, né? Exatamente. Tinha lá a Madame Rambouillet, sei lá, alguma coisa assim. O movimento dos direitos civis, né? Tudo Enfim. isso aconteceu por causa desses terceiros lugares, que é o que você está falando, né? Precisa ter gente o tempo inteiro sentado, ocupando, lendo, conversando, trocando. E a atividade-chave dos terceiros lugares é a conversa. Não é você consumir, não é você beber, não é você comer, é a conversa. Então eles sempre falam, e geralmente tem que ser acessível, né? Então você pode sentar numa praça pública e conversar, você pode sentar no café e não consumir nada, apesar disso, né? Enfim, hoje, quando você paga pelo espaço, né, não necessariamente é tão simples assim, mas o fato de você ocupar o espaço e ter circulação é um elemento essencial na questão do centro histórico agora, ou seja, precisa ter restaurante pra cacete e lá, enquanto precisa ter café enquanto a gente pode, né, enquanto não vem a próxima pandemia, assim, gente, é isso, vamos investir no encontro. Ou a próxima tragédia climática, né, gente? Sim. Adorei isso que a Marina falou, vamos investir no encontro, né? Exato. Nossa, E ligar os pontos. É isso, encontro exatamente. físico, né, acho que todo mundo gosta. Que é o que a cena tá propondo, né? Muito Esse bom. encontro. Cara, já pensou? Você tá na Praça Mauá e se depara com um ensaio de uma companhia de dança contemporânea. Isso é muito mágico do centro da cidade, né, gente? Sim, A gente tem um videozinho, inclusive, que a gente vê, que tem cenas, assim, de dança Muito na legal. praça. Tem uma cena no final que a Luciana sempre coloca isso, né? É muito expressionismo, né? O trabalho dela, coreográfico. E a gente, no final, para dar uma que sempre para e muda e fala para as pessoas, eu te amo. Que legal. Então, a gente fez até pro Procomum, né? No Incrusa, no festival, a gente dançou na Catraia, né? Que legal. E aí, as pessoas que moram ali, né? Naquele ambiente, pararam para assistir. E no final, eu falei, eu te amo. Um senhor mais velho, Que nem sempre assim. estão acostumadas a ouvir eu falei, isso, eu né? te amo. Gente, tem que conectar eles com Bora Lá. Já! Tem que conectar, tem que levar a molecada do Bora Lá A já. gente vai fazer esse Já. E aí o rapaz... Então essa troca é fundamental, porque o senhor talvez nunca ouviu, ou há anos não ouvia ninguém falando para ele que amava ele, e um outro homem falando para ele, não sei qual que são a ideologia dele, né? Mas ele ficou assim um pouco e depois ele falou, eu também te amo. Caraca. Então essa parte da arte... Gente, é transformador, né? A arte Então, transforma, essa a arte comunicação, educa, essa- contagia renda, gente. É isso aí. E é por isso que a gente quer ver o centro histórico fervilhando de arte. Eu acho que é a única saída, assim, eu acho que a economia criativa é não só e a nova economia para a cidade, mas para o centro histórico principalmente, por conta dos espaços, do contexto da história, eu acho que é a saída. Não vai ser mais call center que vai resolver o problema. Santos já é a cidade criativa, né, já tem pela Unesco, né, o audiovisual, a cidade... então, assim, acho que é isso, a gente só fortalecer mesmo o que já tá dado, né? Exato. E ocupar os lugares. Exatamente. Gente, eu adorei essa conversa, apesar do Gusta já ter feito assim, eita, já deu tempo de vocês. Adoramos. Eu queria que legal. vocês, a gente vai fechar no seguinte, a gente vai fechar com vocês fazendo um convite para as pessoas ocuparem o centro histórico, né? Então, se vocês puderem deixar o endereço e etc., a gente vai deixar os arrobas de rede social aqui para o pessoal clicar, mas convidar mesmo o pessoal, onde fica, né? E a gente vai fechar aqui esse episódio com um trechinho de uma palestra do Richard Florida explicando a importância da gente ter iniciativas como essa em cidades e, em especial, em lugares que precisam se reinventar. Quer começar? Pode ser. Venham pro centro, né? A gente tá lá de segunda a segunda, na rua, em qualquer lugar, a gente tá se encontrando, se esbarrando em todos os cantos, né? Você falou, vão deixar os arrobas do nosso espaço, o nosso trabalho tá sempre ali diariamente colocando o que está acontecendo para as pessoas talvez quebrar esse bloqueio e visualizar online antes de ir, né? Então a gente tem bastante coisa aí na internet. O Centro Santista de Arte Contemporânea está na General Câmara, número 8, também tem tudo lá no Google, tá um acesso, né? Você coloca no Uber Centro Santista de Arte Contemporânea, ele vai te deixar lá. E basicamente é isso, sejam todas as pessoas bem-vindas, muito obrigado pelo espaço para a gente poder falar desse projeto. E vamos tocar aqui a sua começo. E contem sempre com o Juiz Santos também para divulgar todas as ações do Cena Cidade. Obrigadão. Também adorei. Obrigada pelo convite. E queria convidar todo mundo que estiver assistindo, ouvindo, a vir à Futrica. Estou ajustando o horário de funcionamento, mas por enquanto estou de segunda a segunda.
Dias de semana das 11 às 19, fim de semana das 10 às 16, mas é isso. Atualizações em redes sociais, né? @Futrica Economia Criativa. Eu tô na rua 15 de novembro, número 146. E é isso também. Sala especial na Frei Gaspar, 56. Filomena também na Frei Gaspar. Quiloa na General Câmara. Buracos ali no Valongo. Armazém 22 também. Ai, gente, só gente querida. Só muita gente. Legal. Agora abriu o 70 também, que é no Boulevard. Gente, eu preciso falar do Clube Armazém do Choro. 22. Eu fiquei muito tocada quando ele faleceu, um dos sócios, porque eu tinha ido lá, sei lá, meses antes, e eu não conhecia, alienada. Mas sabe por que eu fui para lá? Porque uma amiga minha, Michele Simões, beijo pra você, ela tinha descido para Santos, ela é de São Paulo, e aí a gente estava dando uma volta eu ia mostrar lá o antiquário para ela, o Docas. A gente deu uma volta na quadra, e ela falou, que lugar legal, o que é aquilo ali? Eu falei, não faço a mínima ideia. Ela, para, que eu quero ver. A gente entrou lá e a gente fez um post, meio que revelando no Juice. Meu, sei lá, a gente fez um texto bonitinho na hora. Não foi aquela coisa, voltei pra casa, sentei. Foi na hora, eu tava no lugar e fiz o conteúdo. Assim, meu, ele explodiu, sei lá, acho que ele tinha 1.500 seguidores, ele foi pra mais de 3.000 seguidores. Aí, não é Edgar? Como é o nome do que faleceu? Eu não vou lembrar o nome dele. Ortega, exato. Ortega mandou uma mensagem super fofa. Obrigada, vocês não sabem o que aconteceu aqui nos últimos dias. A gente não tá dando conta. Então foi muito legal e foi o lugar que eu descobri por acaso, porque eu tava com uma pessoa com um olhar estrangeiro. Sim. Né? E vocês... Uma pessoa que não se acostumou. Né? É muito legal isso que tá falando, porque vocês são referência, né? Tem uma projeção muito legal, então também muito bom pra gente poder apresentar aqui, e é isso, se fazer ouvir, se apresentar. E tem muitas iniciativas, gente, no centro. Tem restaurante, tem ali o Tasca do Porto, que tá há anos firme, cheio. Também tá segunda a segunda, né? Tem muitas coisas legais, assim, para conhecer, para flanar. Flanar, maravilhoso. Exatamente. É isso. Você só consegue descobrir a cidade realmente flanando. Andando. Tem um livro maravilhoso que chama Flanese, que é sobre as mulheres que andam nas cidades. E é isso, gente. Então a gente agradece muito a presença de vocês. Acompanhem esses projetos. Vão, prestigiem. Sigam depois... @Cena Cidade, né? Isso, a gente vai deixar os arrobas aqui embaixo. O que tá rolando. Porque é isso, você vai pra lá e tá acontecendo coisas em vários lugares ao mesmo tempo. E tá tudo aqui embaixo. Vai lá, prestigie, depois não reclama. Ai, não tem nada pra fazer em Santos. Gente, tem coisa pra caramba. Mexe a bunda, sai de casa, porque tem coisa pra caramba pra fazer. Vai viver a cidade. É isso. E a gente vai fechar aqui com uma palestra, um trechinho, na verdade, de uma palestra antiga do Richard Florida, mas que conecta tudo isso que a gente tá falando aqui. Até o próximo podcast do Juice Santos. Tchau, gente. Tchau, até. Valeu. Creative economy and clustering lifts the wages of a privileged few, but depresses the wages of a broader mass. We have to lift those wages and create more economic activity. But the even bigger issue is, how do we build cities and communities that are not just gated and gilded cities for the super rich? And I'll tell you this. I don't think we could get away with it. I don't think in this environment it's sustainable. I think if our cities stay on this track, what's happening in New York, what's happening in London, what's happening in San Francisco, and our cities become perceived as areas just of a privileged, gentrified elite, we're going to be in big trouble. And I'll give you one additional thing. It's not just a political constraint. It's not just a civil disobedience constraint. It's not just smashing the windows on the Google bus. Technology, talent, tolerance, and diversity. Great cities, great places require not homogeneity. They require difference and diversity. They require differences in race, class, socioeconomic status, sexual orientation, age groups. If our cities become homogeneous, if our cities become a one-class city, a one-style city, we'll begin to cut off that innovative impetus that made them great in the first place. You know, my mentor, Jane Jacobs, had two great quotes. The first quote explains the rise of cities and urbanism, the movement of technological activity and knowledge workers. New ideas require old buildings. But she had an even better quote.
When I asked her about what might happen to our cities before she died, I don't know, 8 years ago, when I asked her about what was happening as our cities come back, she said there was one caution. She said, Richard, when cities and places get boring, even the affluent people leave. That's a great cautionary tale in building our cities, in building our places, that we don't build places just that are gated and gilded citadels, but places that are open to diversity and open to all.